Boa noite a todos. Mas sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa. Pessoal que está nos vendo pela internet e a todos que estão aqui presentes. Vai ficar melhor para falar, né? Bom, essa noite nós vamos começar aqui, né, com o nosso evangelho, que vai ser falado aqui pelo nosso irmão Leandro, tá? E depois do evangelho, né, nós vamos ter aquela nosso encontro, né, nossa confraternizaçãozinha do final de ano. Quem veio aqui vai se dar bem, quem não veio vai se dar bem também, porque vai ficar olhando a gente, né? Mas quem não veio pode vir na terça, que terça nós vamos repetir a dose. É tão bom que a gente quer fazer o tempo todo, né? 24 e 31 vai ser online. É isso que eu ia falar. O nosso evangelho de sábado que vem e do dia 31, ou seja, dia 24 e 31, vão ser somente online. Não vamos abrir a casa, ok? Então nós vamos fazer um evangelho especial no dia 24, um evangelho especial no dia 31, né? Onde vai ser totalmente online. Nos outros dias a casa abre normalmente, tanto na terça agora dia 20, dia 27, tá? Então a casa vai abrir normalmente, somente no dia 24 e 31, ok? Bom, então vamos à nossa oração, já envolvendo o nosso irmão Leandro, para que ele possa trazer as palavras necessárias para cada um de nós. Você apaga para nós, por favor. Obrigado. Mestre Jesus, mais uma vez, nós agradecemos a Tua presença, nos envolvendo esses nossos irmãos que aqui se encontram, aqueles que nos veem pelas suas casas, que as Tuas bênçãos possam estar no coração de cada um de nós. Que este evangelho desta noite possa trazer para nós tudo aquilo que nós esperamos, tudo aquilo que nós gostaríamos para nós e para o nosso próximo. Que as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, possa nos envolver agora e durante todo esse evangelho. Com a graça de Deus, que assim seja. Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos da internet, boa noite aos encarnados, aos desencarnados. Obrigado pelo convite e pela oportunidade, né? É sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui à frente, mais ainda para falar sobre Jesus, né? Como é que a gente vai falar sobre algo que o nosso entendimento ainda não alcança? Mas graças a Deus, o Espiritismo nos traz bastante revelações e nós vamos falar um pouco delas hoje, né? Em Gênesis 1 está assim: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Foi feito o universo, né? Foi feito o sol e foi feito a terra. Deus cria incessantemente. O universo conhecido, né, data de mais de 13 bilhões de anos atrás, a sua origem, né? O Sol, 4,6 bilhões de anos. A Terra, 4,5 bilhões de anos. Deus cria desde sempre. Deus sempre é. Ele nunca foi nem vai ser. Deus é. Né?
também foge à nossa compreensão. Deus cria desde sempre. Mas há 4,5 bilhões de anos atrás, começou a criação de um planeta no qual a gente vive, de uma raça que está aqui para evoluir. Existe um livro que chama Do Átomo ao Arcanjo. Assim somos nós. E para a gente progredir nessa terra, existiu um projeto, não é? E existe um projeto em andamento, que é a nossa evolução, o nosso caminho até a luz. Nós que estamos aqui na face da Terra, devemos evoluir junto com ela. Provavelmente por muitos anos a gente já vem aqui, provavelmente por muitos anos a gente ainda virá. Como Deus cria incessantemente, há muitos bilhões de anos que Ele cria, desde sempre Ele cria. Existem espíritos evoluídos, espíritos em evolução e espíritos em criação, não é? Todos estão a caminho da luz. Cada um num grau diferente, não é? E aí Deus lança a mão de alguns dos seus espíritos mais evoluídos, não é? Aqueles que já são espíritos puros, para cuidar de alguns mundos, não é? Para cuidar desse projeto. Em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, diz assim: no princípio era o verbo. Não está escrito, tá? Mas esse verbo, segundo os estudos espíritas, esse verbo é Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Isso aqui, basicamente, nós estamos falando da criação da Terra. Então, no princípio, na criação da Terra, era Jesus e Deus que estava criando, co-criando o planeta, né? Jesus como espírito puro, e aí a gente imagina que quando a gente for puro a gente não vai trabalhar mais, né? Aí é que as responsabilidades aumentam muito mais. A gente passa a ser colaboradores de Deus, representantes de Deus, ministros de Deus, né? E co-criadores com Deus, que já somos numa escala bem menorzinha, né? Mas a gente também já co-cria. Agora Jesus, do tamanho que ele está ajudando a criar planetas já. Enquanto a gente tenta criar uma outra coisinha na nossa vida, Jesus, ele cria planetas, junto com uma equipe de engenheiros e vários outros espíritos evoluídos, ele ajuda a criar, né? Jesus foi escolhido, né? E isso aconteceu há 4,5 bilhões de anos atrás. Jesus foi escolhido por Deus para co-criar a Terra, para governar a Terra e para tocar esse projeto até a luz. Então, quem é Jesus? Jesus é um irmão bem mais velho que a gente. Ele foi criado igual a gente, simples e ignorante. Através dos seus esforços, de erros e acertos, ele chegou à qualidade de espírito puro. E é isso que nos resta também, né? Há quanto tempo Jesus foi criado? Com certeza, há muito mais que 4,5 bilhões de anos atrás. Há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já estava ajudando a criar o planeta Terra. Então, ele já era um espírito puro nessa época. Então, ele está muito à nossa frente.
tanto em anos e principalmente em evolução, né? Como a gente disse, ele é o nosso irmão mais velho, né? Escolhido por Deus para ser nosso mestre, Senhor, modelo e guia. Imagina que numa família tem o pai, tem um filho bem mais velho, responsável, amoroso, ao qual o pai, criando várias outras coisas, incumbe ele de cuidar daqueles irmãos mais novos. Assim é Jesus conosco. Nós somos os irmãos mais novos de Jesus. E ele tem essa missão de cuidar e de guiar a gente. Quais os atributos de Jesus? Os atributos de Jesus são os atributos do Espírito puro, não é? Então ele tem total domínio sobre a matéria, é o último grau de perfeição possível à criatura, não é? Ele é o espelho fiel que reflete a luz e o amor de Deus com perfeição. Ministro de Deus, governador planetário. Jesus não é só o governador da Terra, tá? Os livros espíritas nos indicam, principalmente A Caminho da Luz, né, de Emmanuel, nos indica que ele é governador de outros planetas. No total, pelo menos 5. Tá? Alguns em formação, um em formação, um em expiação e prova, um em regeneração e até um mundo feliz. Então, praticamente, ele governa um mundo de cada grau evolutivo. Tá? Ele tem felicidade inabalável. Ele não tem necessidade de encarnar. Por isso, ele veio aqui para a Terra por missão, por amor. Não é? Ele reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Não é? Jesus está no último grau de evolução dos espíritos. Não é? Todos os espíritos que estão abaixo, então a gente está falando da 10ª classe, né, de espíritos puros. Então a 9ª classe, a 8ª classe, a 7ª classe, né, a 6ª, a 5ª classe, todas elas, né, trabalham sob a orientação de Jesus. Todas. Em todas as matérias, inclusive, da ciência e da filosofia e da moral. Ele tem uma felicidade inabalável, né? Veio por missão e por amor. Reúne a ciência, a sabedoria e a bondade, como a gente já havia dito. Em algum momento do planeta, foi necessário reforçar esses ensinamentos ou corrigir a rota. De repente, a humanidade estava numa rota não muito boa. Outros missionários antes de Jesus veio à Terra. Mas em algum momento foi necessário corrigir a rota. Em João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então foi a vinda de Jesus na carne aqui no planeta. Dizem que a preparação de Jesus para poder encarnar, uma vez que ele não tinha mais necessidade de encarnar, demorou de 2 a 4 mil anos para ele se preparar para encarnar aqui. A energia do Espírito de Jesus era tão grande que se ele encarnasse direto num corpo de carne, ele derreteria a matéria, algo do tipo. Ele se preparou cerca de 2 a 4 mil anos. Na realidade, ele se despreparou, né? Era muita luz. Ele teve que vir descendo degraus e degraus e degraus de matéria sutil, e uma engenharia toda que, infelizmente, escapa ao nosso conhecimento, não é? Mas demorou muito tempo para ele se preparar para poder encarnar aqui na Terra. Jesus, para encarnar aqui na Terra, ele teve que se diminuir. Então, o que a gente conhece de Jesus praticamente é 10% do que ele é, né? Ou menos. Eu estou dando um chute aí. Sem contar que a gente tem 10% de capacidade intelectual, então é 10% de 10%, ou seja, no máximo 1% a gente consegue
tentar entender ou absorver aí da pessoa, do espírito, da energia, da sabedoria que é Jesus, da grandeza que é Jesus. E por que Jesus? Só um espírito em perfeita harmonia com Deus conseguiria implementar a boa nova. Então Jesus é um espírito em perfeita harmonia com Deus. Quando ele falava, vou falar com o meu pai que está acima, é bem isso. Então assim, Jesus era médium, só se ele fosse médium de Deus, porque ele falava direto com Deus. Todos os demais espíritos abaixo de Jesus, ele que orienta. Então ele não recebia orientação de um outro espírito. Né? Só ele conseguiria transmitir isso. Né? Todos, como a gente já havia falado, todos os missionários da Terra trabalham para Jesus sob a sua orientação. Toda a luz, toda a caridade, todos os missionários, todas as boas filosofias, tudo que é bom, tudo que é luz, tudo que é amor, passa pela pessoa, pelo Espírito de Jesus. A nossa vida aqui na Terra é como se fosse uma árvore em cima do planeta e a seiva que circula, a vida dentro dessa árvore, é a energia de Jesus. É a energia de Jesus que ajudou a criar tudo o que existe aqui no planeta. Claro, sobre as vistas de Deus, mas foi Jesus. Né? Representante, como a gente já falou, representante de Deus aqui na Terra para a gente. Ele foi chamado, e a gente já ouviu várias vezes, e são vários os títulos, muitos desses a gente já ouviu. Ele foi chamado de Mestre, Irmão Maior, Senhor, Salvador, Ministro de Deus, Bom Pastor, Médico, Advogado, Redentor, Pão da Vida, Príncipe da Paz, Conselheiro, Santo de Israel, Profeta, Emanuel, Juiz, Cordeiro de Deus, o Verbo, Messias, Fonte de água viva, o caminho, a verdade e a vida, o Cristo e modelo e guia, entre tantos outros adjetivos aí que a gente deu, ou o próprio Cristo se intitulou, né? Quando disse para a gente comer do pão da vida, beber da fonte água viva, que não teríamos mais sede, né? Jesus deixou no mínimo 44 parábolas. Dentre elas, no final, a gente vai querer destacar do filho pródigo, rapidinho. Deixou diversos exemplos, principalmente humildade, né? E o amor, como chave de todas as coisas. Sua missão, modelo e guia. Construir o planeta e conduzir a humanidade que está relacionada ao planeta Terra e esses outros planetas que ele governa para a luz, tanto intelectualmente quanto moralmente. Milagres registrados no Evangelho, mais de 30. Em João 21, 25 diz, impossível registrar todos os milagres que Jesus fez. Então, são 30 os relatados. Né? A simples presença de Jesus, o simples olhar de Jesus, a respiração, a luz de Jesus, aonde ele chegava, transformava os lugares. Diz que quando Jesus reencarnou na Terra, né, houve um canto diferente dos pássaros, um colorido diferente na natureza, né? As flores desabrocharam com mais vida, o planeta recebeu o Cristo com festa. E eu creio que foi durante todo o período que ele teve aqui no planeta. Porque a sua energia é muito grande, não é? A sua vibração, o seu amor e a sua luz. Não é? E o que tem os milagres de Jesus? Eles são sobrenaturais? Não, não são sobrenaturais.
Se a gente fizesse fogo para aquele povo das cavernas, antes deles conhecerem a caverna, a gente riscasse um fósforo, eles iam achar que era mágica e que era sobrenatural. Jesus tem um domínio total sobre a matéria, né? O magnetismo e as energias que agrupam e formam umas coisas. Então ele sabia exatamente como, onde, quando mexer, como, onde, quando ordenar, para que as coisas se resumissem nos feitos que ele fez. Não sem antes consultar a alma, o espírito daquela pessoa, para saber se já era um benefício para ela ser curada ou não. Afinal de contas, tudo que a gente passa tem um ensinamento. Então, assim, ele tinha que saber também se estava no momento da pessoa receber aquela bênção, aquela cura, né? Porque não foi todos que passou no caminho de Jesus que ele curou. Porque ele não podia? Não, porque nem todos estavam preparados ainda para receber a cura, né? Alguns, inclusive, receberam a cura e depois voltaram a cair no problema, né? Das frases de Jesus eu escolhi uma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ele falou ninguém vem ao Pai? Porque ele já está lá com o Pai. E por que ele que vai mostrar? Porque ele é exemplo e ele já trilhou o caminho. E ele sabe mostrar o caminho. E ele é mestre, né? Então ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque eu já estou lá. E é para lá que eu quero levá-los, né? Ninguém vem ao Pai. Mas será que a gente está longe das coisas de Deus, né? Não. O que Jesus quer dizer aqui, e hoje em dia muito se fala, né, em expansão da consciência, né? Quando nós fomos criados, assim como Jesus, simples e ignorantes, né, a gente não tinha consciência de nós mesmos. Éramos inconscientes. E agora a ideia é que a gente expanda a nossa consciência mais e mais a caminho de Jesus e a caminho de Deus, para que a gente retorne ao Pai conscientemente, mais maduros, mais lapidado, mais iluminado, mais vibrando na frequência mais próxima de Deus, não é? Sintonizados com a energia de Deus, não é? Principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Esse é bastante falado, mas foi ele mesmo que falou, né? É o principal mandamento. Jesus, ontem, hoje e sempre. Ele era um espírito puro, é um espírito puro e vai continuar um espírito puro. Ele participou da construção da terra, nos ajuda até hoje a trilhar o caminho da luz, não é? E muito provavelmente vai com a gente até o final, né? Porque ele prometeu que nenhuma de suas ovelhas seria deixada para trás. Foi ele que prometeu. Não. É um espírito puro falando, né? É um espírito que tem um compromisso com a verdade. Ele prometeu que ninguém vai ficar para trás, não é? A gente queria destacar aqui, por que a gente procurou dar a maior dimensão possível que a gente conseguisse dar sobre Jesus? Para a gente saber em que nível de mãos estão depositados o nosso futuro, o nosso destino, os nossos sonhos, não é? As nossas aspirações. Deus deu o melhor dele, né? O meu filho amado, né? Todos somos. Mas ele pegou aquele que estava no grau
no maior nível, né, para nos ajudar. Então a gente destaca a humildade de Jesus, né, porque ao mesmo tempo que a gente está exaltando a grandeza dele, é importante que a gente diga sobre a humildade dele. Porque se a gente não vai santificar Jesus, nós também não vamos diminuir Jesus, né? Então Jesus é tudo isso que a gente falou e muito mais, e muito mais. Mas teve a humildade, né, de se fazer como nós na face da terra, um planeta de expiação e prova, sendo que ele já passou né, que ele já passou por todas as experiências e ele veio, então é uma lição de humildade e de amor. Ele veio, né, foi colocado num lugar simples, numa manjedoura, né, e poucas horas ou dias antes dele ser crucificado, ele lavou os pés dos apóstolos, né? Aquela cerimônia do lava-pés. Então, ao mesmo tempo que Jesus é esse irmão grandioso, ele jamais é inalcançável. Ele está muito perto da gente, disposto a fazer o que for possível, por amor, para que a gente cresça e receba aquilo que ele também recebeu. Será que a gente entendeu Jesus? Com certeza não. Mas o convite que fica é para a gente sentir. É o que a gente pode fazer. A gente pode sentir Deus e a gente pode sentir Jesus. É o que a gente pode fazer no momento, dado o nosso nível de compreensão. Jesus é o sol espiritual dos nossos destinos. Quer ser feliz? Segure nas mãos do Mestre e não solte. Ele prometeu não soltar da nossa, mas a gente não pode soltar da dele. Sobre a parábola que eu falei que ia falar, quase passei, infelizmente, aqui, mas vamos voltar. A parábola do filho pródigo. Alguns estudiosos dizem que essa parábola resume o Evangelho. Então a gente faz uma analogia. Quando a gente foi criado, simples e ignorante, Deus deixou que a gente saísse, a andar aí pelos mundos, a aprender, a dar valor, a ampliar a nossa consciência, E Ele, e Deus, nos espera de braços abertos. Eu creio que na vida de cada um de nós existe uma parábola do filho pródigo. Somos todos filhos pródigos. Somos todos filhos pródigos. E Deus espera para nos abraçar num nível de consciência muito maior. Se fosse possível resumir, o que a gente falou aqui a respeito de Jesus, se a gente pudesse usar uma palavra ou uma chave de acesso, a gente resumiria em amor. Deus é amor e Jesus é amor também. Que esse amor de Jesus, esse amor de Deus, possa entrar nos nossos corações nesse momento, que a gente verdadeiramente se renda a essa mão amiga, esse mestre, esse irmão mais velho que nos ama infinitamente, incondicionalmente, que efetivamente nós depositemos nossos anseios, nossos sonhos e nossos objetivos nas mãos e nas palavras e no amor e na luz de Jesus. Que Ele possa conduzir as nossas vidas, porque com certeza absoluta Ele sabe exatamente para onde está nos levando. E com certeza é um lugar bom, de amor e de luz. Amém. Que assim seja. Amém.
E com essas belas palavras que recebemos aqui, nós gostaríamos, Senhor, de encerrar o nosso Evangelho desta noite. Mas não sem antes agradecer. Agradecer por podermos estar aqui, Mestre. Por podermos estar reunidos em Seu nome. Por podermos estar entre amigos, tanto no plano espiritual, como aqui no plano físico. Por podermos estar em nossos lares, aqueles que nos assistem de lá, também ligados a Ti, Mestre. Que as Suas bênçãos, Senhor Jesus, nos envolva. Envolva, Senhor, os trabalhos que se seguem, os trabalhos de passe. E que esses passes, essas bênçãos, este amor, este carinho envolva a todos aqueles que a nós estão ligados, que a esta casa está ligada. E que as Tuas bênçãos possam nos envolver durante toda essa semana. Com a graça de Deus, que assim seja.